Olá pessoal, tudo bem? Tô eu aqui de novo, barba feita, aí, dente quebrada. Douglas Cavalcante. Alguns me conhecem como irmão Douglas, outros me conhecem como pastor Douglas Cavalcante, né? Que trabalhou aí em vários trabalhos junto aí com o pessoal de Garotinho, da política. Hoje eu sou porteiro, decidi parar com o negócio de política, não quero mais saber de política, né? Tive muita tristeza, que eu queria fazer muita coisa, ajudar muita gente, não pude, ajudei muitos, mas eu queria ajudar mais ainda, né? Só que esse mais ainda estava incomodando algumas pessoas, então eu decidi parar. Bem, hoje eu estou aqui na minha cadeira de balanço, aqui em casa, né, na varanda aqui, com a minha esposa que está aqui do meu lado, está lendo livro. Eu estava conversando com ela que eu ia gravar esse vídeo, né? E esse vídeo eu quero comentar sobre alguns sonhos que eu tive. Nós temos vários sonhos datados, anotados no caderno. Estamos fazendo um livro que a gente espera, se assim Deus e o Reino Celestial permitir a gente lançar. Mas enquanto a gente não lança, temos gravado alguns vídeos à parte, né? De sonhos, tanto sonhos, todos eles sobrenaturais, mas alguns premonitórios, pressentimentos. E eu tenho um canal Douglas Cavalcante, 2 canais. Tenho o Projeto Vitória Cristina e tenho o canal que é o Sobrenatural ou Natural. É um canal que eu tenho também, né? E o que acontece? Hoje eu vou falar sobre os sonhos que eu tive após eu achar que eu tinha culpa de alguma coisa. Eu apresentei a Deus e falei assim, onde é que eu errei, o que eu fiz de errado? Porque a gente vê tantas coisas aí, né? Então a gente vê, por exemplo, conversando com alguns amigos, falando sobre a respeito do que aconteceu comigo. E eu perguntava aos colegas e falava, pô, será que eu cometi algum erro, cometi alguma falha? Para que acontecesse de a Vitória ir embora. Para quem não sabe, a Vitória Cristina, que é o nome do projeto Vitória Cristina, a minha filha de 15 anos, que após os 15 anos dela, aproximadamente 5 meses, né, entre 4 e 5 meses, ou mais um pouquinho, ela foi embora, né, no dia 22/12 de 2015. Ela foi embora daqui, da vida material, mas espiritualmente ela vive, né? Porque nós somos espíritos dentro de um corpo, senão não teria sentido. Uma criança vem e vai embora com 5 meses, outra vem e vai embora com 2 anos. Outra vai embora com 18. Ontem eu fiz uma pergunta a um amigo meu que é evangelista, como já fiz a vários pastores que não tem resposta. Só querem responder aos desígnios de Deus, tudo bem, os desígnios de Deus. Mas isso prova que nós não somos daqui. Independente, né, do que aconteça, está bem provado e comprovado que ninguém é daqui. E a Vitória, ela postou isso no Facebook. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui antes dela partir para o reino de Deus. E servia ao Senhor, tinha um bom testemunho de vida. Ensinamos a ela e mostrávamos a ela. Vitória foi criada ouvindo a Bíblia Sagrada, porque antes dela dormir, toda noite, eu ia na caminha dela e lia para ela um versículo da história. Eu lia para ela um texto de uma história bíblica. Moisés, tanto ela que ela foi crescendo, ela se destacou em concursos, em igrejas que ela participou, perguntavam sobre a Bíblia, ela já tinha na ponta da língua, onde era aquela passagem, como que era. E houve várias ocasiões de até pastores me procurarem, pô, o senhor doutrinou bem sua filha, ela conhece bem a palavra, né? Então o que acontece? Então eu comecei a me culpar, perguntando a Deus onde errei. Tinha ensinado a ela, mostrado a ela tudo direitinho. Ela não se envolvia com o mundo, nada disso. São pontos de moradores aqui, vizinhos aqui. Até hoje falam, sua filha sempre foi um bom testemunho de vida.
O pastor dela já conversou com a gente. Não, sua filha com certeza está com o Senhor. Mas aí é isso que eu queria entender. Por que logo ela, né? E não eu que sou mais pecador, né? E procurando amigos, vários falaram comigo, é porque ela estava no ponto, Douglas, né? Mas não é questão de estar no ponto, que tem muitas pessoas que estão no ponto e ainda ficam aqui. A questão é que cada um tem um tempo aqui determinado. E a gente começa a avaliar e a examinar, e hoje eu entendo isso. Mas eu fiquei me culpando, onde que eu errei, e isso, aquilo. Aí conheci famílias, né, várias, inúmeras famílias, né, que aconteceu casos igual ao meu e até pior. Conheci um rapaz que estava na obra de Deus, o nome dele é Igor Magalhães, ele é da Igreja Palavra Viva do pastor Luciano Costa, e está na obra de Deus firme, não se desviou e nada, e a esposa dele também, e as filhas dele também, e de repente numa viagem que ele não foi, porque ele tinha um outro compromisso, em que a mulher dele foi e as duas filhas, houve um acidente de carro, após eles terem participado de um congresso na igreja, uma semana depois mais ou menos, e sofreu um acidente de carro, a esposa dele, com as duas filhas, e partiram para o céu. As três, de uma vez só. E ainda num acidente de carro. Aí você para, pô, como é que pode? E foi o que aconteceu com ele. E com a igreja. Ninguém estava entendendo, pô, como é que pode? A família ali firme, desde que a menina nasceu, as crianças, eles sempre ali com compromissos na igreja. A esposa dele era líder lá, se não me engano, dos adolescentes, dos jovens, tá me entendendo? E estava todo mundo no plumo ali, e ele também, né? Só que ele não foi, ele ficou, e elas três foram, né? Aí daí, por que Deus permitiu o outro? Você pode avaliar, Deus, ele vai dando livramento até o momento que ele fala, agora chega, chegou a hora, o momento de você vir. Então eu tenho pesquisado, tenho investigado e perguntando a Deus onde é que eu tinha errado. Aí Deus me deu 4 sonhos, só nesse ano de 2016. Eu não vou te dar a data agora porque está no caderno. Mas o primeiro sonho que eu tive, eu estava numa estrada muito longa, dentro de um ônibus com a minha filha e com as amigas dela. E de repente o ônibus, no caminho, ele dá uma parada e a minha filha, Vitória Cristina, ela se despede de mim, pai, estou descendo. Lá na frente o senhor me encontra. Aí ela desceu. Aí aproximadamente uns 200, 300 metros mais ou menos, eu me encontrei com a Vitória. Eu desci no ônibus. E nisso as meninas estavam dentro do ônibus, as amigas dela, continuaram no ônibus. Eu falei com elas, meninas, a gente se encontra lá na frente. Quer dizer, a estrada é o caminho da vida, né? E lá na frente, as meninas desceram. Mas nisso eu já tinha descido, uns 200, 300 metros na frente da Vitória. E fiquei aguardando a Vitória. Aí a Vitória veio no caminho, se encontrou comigo e continuamos andando na estrada para se encontrar com as meninas lá na frente. Quer dizer, Deus já tinha me mostrado. Primeiro tinha que ser ela, rapaz. Tira isso da cabeça. Tá. Aí depois, meu Deus, me perdoa, pai. O que eu fiz de errado? De novo. Me mostra, Senhor, onde é que eu errei? Isso e aquilo. Aí tive o segundo sonho, que eu estava numa praça, onde haviam várias crianças, adolescentes, jovens, estava todo mundo brincando, todo mundo feliz. A minha esposa estava lá, Eleusa Cristina, que também faz parte do Facebook, do projeto Vitória Cristina comigo. E a Eleusa estava com a Vitória brincando em um dos brinquedos na praça, no escorrego, um negócio assim. E eu estava olhando a praça, aquela praça grande, e tinha uma senhora sentada. Aí eu sentei do lado da senhora e comecei a puxar assunto com ela, que isso já é de mim mesmo. Aí comecei a conversar com ela e contei a história para ela. Aí ela falou assim, meu filho, você tem que aceitar o destino. Você tem que aceitar as coisas do jeito que tem que acontecer. As coisas são naturais. Ninguém nasce para viver sempre, porque aqui não é o nosso lugar. Ela falando, todo mundo tem um tempo, você tem que aceitar a situação, você não tem culpa de nada. Aí ela falou assim, se você não aceitasse que fosse aqui, ali na esquina ia acontecer.
Não tem como fugir. Do que tem que vir, vai vir. E se você achar que está driblando alguma situação, muito pelo contrário, você pode estar piorando mais ainda. Você tem que se conformar. Aí acordei de novo. Aí escrevi o sonho. Aí tá, aí passou um tempo, aí mais confortado, Deus confortando, até sonhando com a Vitória também. Aí fui lá de novo, Senhor, onde que eu errei? Porque não é fácil, irmãos. Uma certa ocasião eu estava numa igreja dando testemunho com a minha esposa, e houve várias pessoas que começaram a chorar quando eu falei, você tem ideia o que é você ir num shopping e ver uma família do seu lado ali com os filhos, e você olhar e não ver? Quer dizer, o Vitor, nosso filho homem, foi em 2013. Em 2015 foi a Vitória. Você só olhar você e sua esposa ali, não tem mais aquela família. Por quê? Né? Tipo assim, nós não somos ladrão. Aí você olha, pô, o cara é ladrão, o cara é marginal, tá lá com a família dele toda. Né? Ou então o cara faz um montão de cambalacho, só vive em esquemas, em armação, tá lá com a família toda. Né? E você que procura, às vezes, tenta pelo menos andar um pouquinho certo, para agradar a Deus, para ter uma moral pelo menos na vida, né? Diante da sociedade também, não é só diante de Deus, respeita o seu próximo, e de repente a família não está ali. Né? Aí eu conversando com Deus sobre isso tudo, aí falei, Senhor, fala comigo de novo, me perdoe. Você já falou 2 vezes, mas é difícil entender. Aí existe uma palavra na Bíblia que Jesus aí falou, buscai e achareis. E Deus, ele te mostra mesmo. Existe também aquela palavra que diz, quando quiseres falar alguma coisa em secreto com Deus, em particular com Deus, entra no seu quarto em secreto e fale com ele. E assim eu fiz, buscando. Aí dormi. Tive outro sonho. Aí tive um sonho que eu estava com a minha esposa em um prédio. E esse prédio, cada andar representava um ano. Aí estava lá 2016, 2015, 2014, 2013 e assim por diante. Então eu entrei no elevador com a minha esposa e fomos até o ano de 2013. Chegando em 2013, fui recebido por uma recepcionista. E aí, sendo recebido por ela, contei minha história e tudo para ela. E ela foi e falou, meu senhor, o que acontece? Eu posso até ajudar o senhor por um lado, mas por um outro vai ser pior do que o senhor tivesse perdido os seus 2 filhos. Eu falei, mas como assim? Ela falou, porque o senhor vai alterar o destino. O senhor vai alterar o passado. Tudo que já aconteceu, que era para acontecer, porque Deus já sabia. O caderno e o lápis, e o caderno e a caneta é dado em nossas mãos. Então temos que ter muito cuidado do que a gente vai escrever. Então eu falei, meu Deus do céu, não tem como mudar. Se mudar por um lado, eu posso fazer com que eles continuem vivos, mas as consequências que virão serão piores do que se eles tivessem partido. Vocês têm certeza que vocês querem fazer isso? Eu falei, não, então deixa do jeito que está aí. Entrei no elevador, voltei para 2016. Né? Aí falei com a minha esposa no sonho, amor, a gente tem que se conformar, vamos continuar levando a vida e vivendo, né? Então tá, esse já foi o 3º sonho. Aí passou um tempo, fui buscando, fui questionando, aí o tempo foi passando e falando, meu Deus, aí pronto, de novo, ô Senhor, onde que eu errei? Me perdoe, meu Pai, a 4ª vez. Falei, pelo amor de Deus, porque é muito difícil, Senhor. O que está acontecendo? Por que disse aquilo? Aí tive um sonho de novo. Que Deus fala muito comigo em sonhos. A gente vê que Deus falou em sonhos com vários profetas. Deus falou em sonho com Maria, com José, né? Falou com José. Né? Maria, ela teve um encontro com o anjo, Deus falou em sonho com José. A gente vê que os sonhos é um correio de Deus. Os sonhos nos mostram. Tem pessoas que têm sonhos premonitórios antes de acontecer. E o engraçado é isso. Eu nem Eleusa tivemos sonho. Nós tivemos um pressentimento. Eu tive em 2013,
por aí entre 2012 e 2013, de que a vitória não passaria de 2015, mas eu não quis comentar nada com a Elisa, para mim não preocupar ela, não preocupar, mas comentei num churrasco da família, eu comentei, e quando aconteceu o ocorrido com a vitória, no final, dia 22 de dezembro de 2015, o meu irmão, ele lembrou desse sonho que eu comentei, desse sonho não, desse pressentimento que eu comentei com ele na época, comentei com todo mundo, mas ninguém deu atenção, achava, isso é coisa da cabeça do Douglas e tal, mas eu senti, né, eu senti que 2015 ela não passaria, e tanto é que profetizei um bom casamento para ela, vinda longa, sempre abençoando ela, e de repente acontece isso. Então foi uma série de acontecimentos que aconteceu comigo e com a Eleusa, que até hoje tem acontecido, uma vez ou outra acontece, coisas sobrenaturais que a gente ora e Deus revela, Deus mostra. Tem coisas que nós não podemos falar, então nós guardamos muitas dessas coisas que não podemos falar, nós guardamos para nós mesmos, e tem coisas como essas que eu estou podendo falar para vocês. Tem coisas que você tem que buscar mesmo, tá? Tem muitas pessoas que elas guardam, tá? Eu tenho descoberto várias pessoas que tiveram experiências igual a nossas, só que guardaram com elas, né? E outras que não vieram se expor, achando que alguém ia falar, isso daí foi demônio, isso. Não tem nada de demônio. A gente tem que aprender que Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, a ele, está bem claro na palavra dele, foi dado todo o poder e toda a glória sobre os céus e sobre a terra. Então, você tem que entender que está tudo no controle dele, de Jesus. Jesus está no controle de tudo. Então, vamos ao quarto sonho. E aí eu dormi naquela noite perguntando a Deus. E eu tive um sonho, que eu estava numa ilha, e nessa ilha haviam muitas pessoas. Esse sonho, por um outro lado, até me preocupou, né? Porque ele tem um lado também de premonição e tem um lado de revelação. E já várias pessoas que eu comentei sobre esse sonho já me falaram, pô, tá tão claro o teu sonho. Eu estava numa ilha grande, muito grande, uma ilha bonita, mas ela estava assim, bonita, mas estava em decadência, estava indo por um lado de calamidade natural, né? As pessoas não estavam dando importância àquela ilha, que poderíamos cultivar mais plantas, frutos, as pessoas não estavam nem aí, estava virando bagunça, não estavam dando muito valor à questão da natureza. Então ela estava em decadência, sendo depravada, e nisso tocou um alarme na ilha. Eu morava lá, a Vitória estava lá, a Eleusa não estava no sonho, mas morava com a gente também. E nisso um homem bateu na minha porta e falou, seu Douglas? Falei, pois não, a ilha está afundando. Falei, que isso? A ilha está afundando. As famílias que tem aqui na ilha vão ter que sair daqui. E nós já descobrimos uma nova terra e nós vamos para uma nova terra. Eu falei, então tá bom. Então primeiro vão as crianças e os adolescentes. Aí eu falei, então vou chamar a Vitória. Ele falou, vai lá, chama logo a Vitória e já coloca ela no barco. Aí fui, achei a Vitória estava toda vestida de branco. Aí eu falei, Vitória, você tem que entrar no barco, minha filha. Aí, que isso, pai? Mas o que está acontecendo? Eu falei, a ilha está afundando, minha filha. Você vai para uma nova terra, um lugar bonito, um lugar novo, diferente, melhor. Entendeu? Tem como a gente crescer lá junto com mais saúde. Tudo lá é perfeito. Dizem que lá é maravilhoso. E agora a gente vai ter que ir para lá. Chegou nessa hora. Aí ela, tá bom, pai. Eu falei, mas você vai ter que ir na frente. Papai só vai amanhã. Porque o papai tem que ficar aqui para ajudar algumas famílias, pessoas, né? Porque a ilha ela está afundando mesmo. E eu vou ter que pegar algumas coisas nossas. Aí ela, então tá bom. Aí dei um beijo nela, ela entrou dentro do barco e foi embora. Né? Nisso, ela foi. Com um montão de criança, adolescente, foram na frente.
e ficou as famílias para trás. Aí, durante a madrugada toda, nós trabalhamos, ajuntando o que era necessário juntar e colocando pessoas no barco, né, famílias. Você escutou, está salvando ela. Eu escutei uma voz, a Eleusa está me lembrando aqui, eu escutei uma voz que falou assim para mim, você salvou a sua filha. Olha só, dentro do sonho entrou uma voz que já falou o que lá na frente, eu antes de sair da ilha e antes de acordar eu entendi. Porque eu estava perguntando a Deus, preocupado, se eu tinha feito alguma coisa de errado. Lembra, antes de eu sonhar, eu ouvi uma voz entrar no sonho e falar assim, você salvou a sua filha. Aí Deus me fez refletir. O ensinamento que eu dei a ela da palavra de Deus, um ensinamento moral para ela se dar na sociedade, respeitar o próximo, não se envolver com coisas erradas, não se envolver com drogas, nada disso, mas ter uma vida digna, exemplar. E foi o que a Vitória teve aqui, enquanto ela estava. Aí nisso, ela entrou no barco e foi embora. Nisso eu fiquei na ilha, ajudando as famílias durante a madrugada toda. E quando foi de manhã cedinho, eu peguei um livro, que eu imagino que seja a Bíblia, e coloquei dentro do barco. E aí eu entrei no barco com os outros homens, mulheres, e fomos embora. E aí, o que aconteceu foi isso. Aí eu acordei e fiquei aliviado, fiquei feliz, fiquei satisfeito, né? Porque foi a resposta de Deus, e além de ser a resposta de Deus, né, eu vi que eu não tenho culpa de nada, né? Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, tá tudo no controle de Deus. Nós cometemos um erro, tomei um café também com um amigo meu, o pastor Geiso, estávamos comentando sobre isso. As pessoas estão endemonizando muito, estão dando muito valor aos demônios, estão dando muito valor às trevas, esquecendo que quem está no controle de tudo é a luz. Pelo amor de Deus. Mas o mundo está desse jeito. Está tudo no controle de Deus. Primeiro você tem que entender que nós não somos daqui. Nós estamos daqui. E outro detalhe que é importante você lembrar. Nós é que temos nas mãos a ferramenta. Deus colocou nas nossas mãos a ferramenta. Deus, ele colocou na sua mão o poder de decisão para que você venha definir a sua vida enquanto você está aqui. Tem um vídeo que eu pergunto qual é a história que você vai contar a Deus quando você voltar para lá. E qual é a história que você vai contar para Deus quando você voltar para lá? O que você fez? Como você trata o seu próximo? Como você trata a Deus? Só como um homem negociador? E se de repente Deus permitisse que acontecesse contigo o que aconteceu com Jó ou comigo, por exemplo? Eu poderia virar as costas para Deus. Tem lugares aí que eu chego com a minha esposa, as pessoas falam, está chegando aí um homem e uma mulher de Deus. Teve uma reunião que eu fui com ela, com um vereador, Dr. Carlos, né? Que o pastor, antes de começar a reunião, tinham vários pastores de lideranças no local e falou, esse casal aqui tinha tudo para virar as costas para Deus. Mas muito pelo contrário, eles adoram o Senhor o tempo todo. Eles louvam o Senhor o tempo todo. Eles glorificam o Senhor o tempo todo. Mesmo tendo 2 filhos nos céus. Então, meu amado, minha amada, saiba que Jesus é o caminho. Deus está no controle. Não se preocupe, porque tem gente desesperada que Jesus não voltou ainda. Jesus provavelmente não volte tão cedo. Porque Jesus é misericordioso. Deus, a misericórdia dele é infinita. Tá? É eterna e infinita, quer dizer, não tem fim. E Deus está dando tempo ao tempo para que a gente venha cada vez mais se arrepender, cada vez mais mudar, melhorar. Eu tive com um pastor que eu falei, está arriscado o senhor ver suas filhas crescerem, as filhas dele adolescentes, suas filhas se casarem, suas filhas tendo netos, e Jesus não ter voltado, e o senhor partir desse mundo, e Jesus voltar só para o Senhor. Aí, poxa, que isso, pastor Douglas? Eu falei,
Pastor, o que acontece? Nós não sabemos a data e nem a hora. E Deus não está preocupado com isso. Nós é que estamos preocupados. A gente está vendo as coisas acontecer, mas enquanto nós estamos aqui é porque Deus acredita em nós. Deus, ele ainda acredita que nós podemos melhorar mais, fazer alguma coisa. Pelos que estão aí sofrendo, tem muita gente sofrendo que precisa de mim e precisa de você. Tem muita gente aí que precisa de você. E às vezes não é gente longe que está lá na Síria, na Venezuela ou na África, na Arábia, não. Às vezes é a pessoa que está do teu lado aí no teu bairro. Está precisando de uma palavra sua. Está precisando do teu amor, do teu carinho, para que possa abrir o seu coração para Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho. Está me entendendo? Não é religião, não. As pessoas não precisam de religião, precisam de Jesus. Jesus é que vai mudar todo o planeta, ele que vai mudar as vidas, ele é que transforma, ele que renova. E Jesus, ele precisa de você, porque você é uma ferramenta que está aqui na Terra. A gente tem visto aí jornais que estão noticiando aparições, que Jesus aparece na Síria, que Jesus apareceu não sei aonde, né? Tem pessoas que não acreditam. Eu acredito. Sabe por que eu acredito, irmãos? Porque nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer a mais. Então faça, dê o melhor de você para Jesus. Faça a sua parte, ame, se dedique, se lance em prol dessa vida. Pode continuar se divertindo, trabalhando, nada vai mudar, mas faça a sua parte, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com Jesus e quando tiver algum assunto sobrenatural ou algum sonho que você sabe que a mente não tem como produzir, tá? Que eu tenho sonhos, a minha esposa tem sonhos, e vivemos às vezes experiência que nós já ouvimos um médico famoso chamado Dr. Alexander, que estuda o cérebro há mais de 25 anos, e ele fala, ele teve uma experiência parecida com a nossa, e ele falou, o que ele viu e o que ele passou, cérebro nenhum no mundo tem condição de produzir isso. Tá bom? Um forte abraço. Fale mesmo, anuncie o Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe mais e mais. Shalom Adonai.